o nosso podcast de hoje vai tratar de assuntos que interessam a sociedade do ponto de vista da sustentabilidade. E, por falar em sustentabilidade, tem algo que está preocupando muito o povo de Maceió pela implantação, vejam só, de um enorme tanque de ácido sulfúrico no porto de Maceió. Imagina que a própria prefeitura já concedeu a licença de implantação dessa estrutura de uma empresa de fertilizantes que pretende se instalar naquela região e colocar um grande tanque de ácido sulfúrico. Imagina que a gente mal está passando pelo absurdo que aconteceu com o afundamento de 5 bairros provenientes das minas de Salgema e da ação irresponsável da Braskem, que não assume os seus atos criminosos, passa cotidianamente explicando nos veículos de comunicação suas ações para mitigar essa situação que é vexatória, que muitos, inclusive naquela região, perderam a vida por conta disso, indiretamente. No meu caso, de um farmacêutico lá no Pinheiro, que terminou tendo um problema, um infarto, exatamente por conta de ter todos os seus negócios, sua vida naquele bairro, ter, de repente, que abandonar a sua região, ou a sua cidade, o seu negócio. Então, além do absurdo que nós vivenciamos no dia a dia de uma cidade, inclusive estagnada por conta de um acidente ambiental de larga proporção, vem agora com a conivência, inclusive, da prefeitura, porque isso devia estar sendo observado, até porque nós estamos passando na cidade por essa situação, a implantação de um tanque numa região próxima à Praia da Pajuçara, à Praia da Avenida. Claro que o Jaraguá ali divide as duas regiões, mas não é o local adequado para a implantação de um tanque de ácido sulfúrico. Haja vista que nós temos ali uma área ambiental dos corais, com preocupação do próprio de ecologistas, de biólogos, do próprio IMA, que desenvolvem naquela área algo nesse sentido. Não se pode trabalhar a perspectiva de implantação de uma estrutura que envolve produtos químicos na região tão aleatoriamente como está fazendo os órgãos que lidam com o meio ambiente na Prefeitura de Maceió. Só há uma saída agora, é o IMA tomar uma atitude, e a sociedade como um todo, né? A Câmara de Vereadores, os vereadores, já há informações de alguns vereadores que tomam iniciativa nesse sentido. O próprio Ministério Público não pode deixar que isso aconteça, até porque já tivemos no passado uma preocupação com os tanques de abastecimento de combustível no próprio cais de Jaraguá, com acidentes, com situações vexatórias, e que se trabalhou para diminuir esse perigo ambiental naquela região. Como é que, de repente, a prefeitura, que está mais focada em festas, como está fazendo agora, festas milionárias em períodos juninos, de que com a própria preocupação com o meio ambiente, com a população, e não é dessa forma que você pode planejar uma cidade com segurança, com sustentabilidade. E por falar em sustentabilidade, nós estamos aqui hoje para tratar também de um assunto que é muito importante, que do ponto de vista do meio ambiente e da preocupação com o que nós temos aí em torno do nosso litoral, um litoral imenso, com grandes perspectivas de aproveitamento, tanto econômico, do ponto de vista do turismo, mas também da própria riqueza que existe aqui no litoral alagoano. Nós estamos com o Instituto Proalgas, o Betinho, eu vou chamar o Betinho porque, pela intimidade, Betinho, você representa o Instituto Proalgas, que vem ao longo aqui de quase uma década já trabalhando uma possibilidade de que se aproveite a produção de algas pelo litoral alagoano, que tem essa perspectiva. Isso você já faz pelo Nordeste inteiro, que é uma área que
que pode ser desenvolvida com grandes possibilidades. O que é possível fazer com a alga nessa realidade alagoana? Bem, Regis, primeiro é uma satisfação estar aqui conversando com você e trazer os resultados efetivos de mais de uma década de trabalho no litoral do Nordeste em prol da construção de uma cultura de cultivo de biomassa de algas marinhas, né, no nosso litoral. O Instituto Proalga, que eu presido, ele faz um trabalho dedicado de pesquisa científica, tendo como objetivo principal a utilização dessa biomassa, a biomassa de algas, para consumo humano, para consumo de animais, né? Mas, além disso, né, a ideia primordial é que essa biomassa de macroalgas ela possa ser utilizada para a construção de uma nova plataforma de negócios sustentáveis no Brasil. Sustentável porque a alga ela tem a capacidade de mitigar o impacto no ambiente onde ela é cultivada, ela tem um papel de resiliência climática, principalmente pelos efeitos das transformações que vêm ocorrendo no padrão de clima e temperatura mundial, e ela tem a oportunidade de prover, não só para nós humanos, mas para as plantas e para os animais, nutrição e sanidade. Dentro dessa perspectiva, o trabalho do Instituto vem sendo desenvolvido no sentido de adaptar o conhecimento local à prática de cultivo, né, de biomassa, criando dentro do nosso litoral uma cultura de cultivo aquícola para que as pessoas possam aprender a cultivar o mar e extrair do mar o seu sustento, sem a necessidade de fazer a predação do ambiente marinho, não? Você acha que isso é possível? Você tem hoje no litoral alagoano dezenas, centenas de pescadores que cotidianamente estão vivendo mais do defeso, do seguro defeso, do que do próprio peixe que encontram no mar, pela forma rara e pela despesca violenta e sem nenhum cuidado nesse sentido. Então, você quase sempre tem pessoas que estão com seus barcos na praia e sem ter o que fazer. Você acha que um projeto dessa natureza, vendo a perspectiva da própria, que a gente está se chamando muito de economia azul, né, possa permitir que esse contingente de pescadores tenha oportunidades efetivamente? Sim, Regis, você tocou num tema que é muito importante. Nós estamos na década do oceano, e a década do oceano, a FAO, né, que é o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura, né, e Alimentação, ela preconiza que nos próximos 10 anos o homem vai ter que buscar o caminho do mar para cultivar e tirar o seu sustento. Do mar virão os alimentos que irão abastecer as cadeias industriais dos próximos anos. Hoje no mar existe já uma economia muito diversa de produtos que saem dele, não falando só de pescados, mas falando principalmente de biomassa vegetal, algas marinhas. E esse padrão de trabalho que nós queremos desenvolver aqui no Nordeste vai permitir que haja a incorporação de todos esses trabalhadores dessas comunidades tradicionais às plataformas de cultivo. Veja bem, localizadamente, só na questão do estado de Alagoas, no estado de Alagoas nós podemos ter até 350 mil hectares de área cultivável de biomassa de algas. Isso significa que toda a biomassa que hoje é produzida nos países das Filipinas, Malásia, Indonésia e Índia, nós podemos concentrar tudo no litoral de Alagoas. Eu ia até perguntar a você, que resposta lá fora, em outros países, você tem, né, com mecanismos dessa natureza? Você está citando alguns países no continente asiático. Tem respostas econômicas lá. E nós temos essa possibilidade de ser maiores do que isso? Muito maiores. Nós podemos ter no litoral do Nordeste brasileiro 3 milhões e 500 mil hectares de área de cultivo de biomassa de algas.
E se nós pensarmos que em cada hectare você coloca 4 pessoas trabalhando de maneira dedicada, nós estamos falando num exército gigantesco de trabalhadores que podem se associar a essa atividade. E hoje, essa atividade ela é desenvolvida no Sudeste Asiático, na Índia, China, na Malásia, nas Filipinas, Vietnã, Bangladesh, onde, notadamente, existem populações muito maiores do que a brasileira, né? E elas vivem numa situação de dificuldade de renda, e essa atividade permite com que as pessoas não só vivam melhor, com mais qualidade de vida, mas tenham, de maneira importante, um incremento de renda para o seu sustento. E aqui o projeto em Alagoas não é diferente. A ideia é fazer daqui a incorporação de uma quantidade extraordinária de trabalhadores que ficam principalmente na transição das atividades agrícolas, né, em terra. Nos ciclos, quando eles não têm produção, eles acabam migrando para os grandes centros para procurar oportunidade de trabalho, e nós podemos construir uma atividade perene e estável para que essas pessoas possam ter trabalho e renda constantemente o ano inteiro. E você pode, inclusive, envolver isso aí, tanto homens como mulheres. Sim, essa atividade, ela Atividade penosa, né? Não, ela incorpora os homens e as mulheres, as famílias, e cria de novo os laços culturais de uma atividade que está se perdendo. O filho do pescador não quer ser pescador, o filho do marisqueiro não quer ser marisqueiro. Então, essa atividade permite que você reconstitua esses elos culturais e faz com que o trabalhador hoje possa ser substituído amanhã, porque o seu filho vai enxergar que o trabalho que ele está fazendo é um trabalho de mudanças, de padrão de cultura, ele contribui para o desenvolvimento das práticas de resiliência climática, melhora o ambiente aonde ele vive, e utiliza essa biomassa de algas não só para poder fazer renda, gerar renda, mas como ela traz para perto de si todos os organismos aquáticos que vão passar a conviver naquele ambiente, ele vai passar a ter mais peixe, mais camarão, mais lagosta para poder comer. E junto com as algas ele ainda pode cultivar ostra, mexilhão e outros organismos aquáticos, ou seja, ele pode ter um sistema de policultivo dentro do mar. Vai ser toda uma cultura também para mudar isso, né? Porque, veja bem, algas no nosso litoral, principalmente aqui nas nossas praias, as pessoas pisam ali, vira lixo, né? Não associam isso à importância que tem uma possibilidade de viabilizar renda, viabilizar a oportunidade de uma atividade laboral. Então, e como se mexer nessa cultura, nessa acomodação toda que está aí, trabalhando numa perspectiva nova? É possível treinamentos? O que é possível fazer Sim. isso? Porque é toda uma mudança de hábito. Né? Sim, é possível. É um trabalho que nos desafia, mas ele tem uma pronta resposta, porque quando você implanta o primeiro sistema e o trabalhador ele consegue enxergar, no primeiro dia ele implantar o cultivo de alga, na semana seguinte ele já vê resultados práticos ali naquele ambiente de cultivo. Quando ele começa a observar que a alga ela começa a construir um padrão, que começa a ter mudança no local, que ele começa a observar melhoria no ambiente, automaticamente ele quer multiplicar para que esses efeitos se tornem mais visíveis para os outros. Então, esse trabalho ele é um trabalho de multiplicação acelerada, de conhecimento, transferência de conhecimento. E com o resultado que ele começa a incorporar também na sua renda, porque ele não precisa ir distante para pescar, o pescado começa a se aproximar do ambiente, porque ali está sendo produzido mais vida, mais oxigênio, né? Ali está sendo feito o trabalho de filtragem da água, da coluna de sais e de matéria orgânica que está solúvel no mar. Então, esse conforto todo que é criado naquele ambiente aproxima a biomassa e ele começa a observar esse padrão de mudança. Esse trabalho ele vai paulatinamente sendo construído
E aqui nós temos certeza que será possível desenvolver uma grande parceria com o governo do estado, porque essa atividade, além de promover imediatamente a transferência de renda pelo cultivo, ele pode ser associado a outras formas alternativas de desenvolvimento, como, por exemplo, o turismo. O É isso que pescador. eu ia falar. E não pode haver até também uma perspectiva de rejeição. É, por quê? Porque Alagoas é muito vista assim como um destino turístico. Isto não enfiaria as praias, não criaria essa rejeição por parte do setor turístico, hoteleiro. Muito pelo Pelo contrário. contrário, né? Muito pelo contrário, porque você vai criar novas modalidades de turismo para ser explorado. Você vai passar a ter turismo de observação, você vai ter a possibilidade de desenvolver plataformas de mergulho, onde as pessoas vão poder ir mergulhar junto às algas para observar toda a diversidade de espécies que vão passar a conviver com aquele ambiente ali. E você vai fazer um favor, né? As algas, como biofiltro do sistema marinho, ela vai fazer um favor para a comunidade, melhorando a balneabilidade das praias. Porque lá fora ela vai fazer a filtragem exatamente dos compostos orgânicos e vai ter aqui na praia uma qualidade de água muito mais limpa para que as pessoas possam ter uma boa balneabilidade. Isso é um trabalho que vai ser desenvolvido, e essas pessoas que irão trabalhar no cultivo, além de poderem, né, atuar como agentes de turismo, passam também a ser vetores de desenvolvimento ambiental. Mas, por exemplo, um estado como Santa Catarina já trabalha muito esse projeto já em passos largos, avançados, Sim. inclusive com a produção industrial já, aproveitamento, porque você não só alia isso aí, a experiência e a oportunidade que você dá ao pequeno, ao pescador, mas também ao empreendimento, porque você pode instalar aí empresas, indústrias que possam fazer todo esse aproveitamento, Sim, certo? certo. Então, isso já não se ocupou lá no Centro-Sul, essa perspectiva, e o que restaria então para o Nordeste nessa questão? Regis, na verdade, assim, no Centro-Sul, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, e em Santa Catarina, onde já existe o cultivo há mais de 20 anos de biomassa de algas, lá a indústria ela é muito incipiente, ela está começando. Porque com a alga você pode desenvolver um processo de biorrefinamento. Esse processo de biorrefinamento permite que você possa extrair dela uma centena de produtos com aplicações industriais diversas. E uma pessoa não consegue fazer isso sozinha. Então, aqui em Alagoas, nós estamos propondo a construção de uma nova cultura industrial. Por quê? Porque com a alga você pode produzir fertilizantes, biofertilizantes, você pode construir núcleos para a nutrição animal, você pode isolar proteínas, você pode isolar aditivos, né? E tudo isso, cada um tem um espaço para ser utilizado dentro da cadeia da indústria. Então, se você for observar o uso da biomassa, indústria de alimentos, indústria de cosmético, fármaco, indústria de bebidas, né? Nós estamos conversando aqui, tem pessoa que está dentro de casa degustando um presunto que está lá um aditivo da alga. Está comendo queijo, está lá um aditivo dessa alga que será cultivada aqui. Só que hoje esses aditivos são importados, 100% deles são importados. Então, esses produtos poderão ser desenvolvidos localmente. E vamos lá agora para a situação do conflito Rússia e Ucrânia, né? A questão dos fertilizantes, por exemplo, né? Sim. O Brasil tem condições com essa produção de algas ser autossuficiente em fertilizantes orgânicos, que seria o grande desafio, né? Sim. Para superar isso. Esse tanque de ácido sulfúrico que está se falando aí é para produtos de fertilizantes químicos. Sim. Né? Então você vê que resposta poderia ser. É possível ser dada uma resposta
do ponto de vista econômico e aproveitamento, inclusive do agronegócio, né? Com certeza. A intenção com esse trabalho do biorrefinamento, no biorrefinamento você pode extrair diferentes componentes, né? Então você tem os biominerais, nos biominerais você tem a presença muito importante do potássio. Esse trabalho de cultivo dentro do litoral do Nordeste, com as áreas que nós... É rico em potássio, né? É riquíssimo em potássio. E um potássio de excelente qualidade, que permite a produção de um K2O muito superior ao que é importado. E aí, se nós observarmos, né, os biominerais, os biopolímeros que podem ser extraídos dessa biomassa, né, todos os bioativos, os biocompostos, tudo isso estrutura diferentes cadeias industriais de negócios. E nós poderemos ter uma agricultura muito mais limpa, com uma pegada ecológica sustentável, e nós podemos produzir todo o fertilizante que nós necessitamos para abastecimento do nosso agronegócio, produzindo apenas com a utilização da biomassa de algas. Nós usamos a alga para fazer a mineração sustentável da coluna de sais do mar. Esses sais que percolam nos oceanos, eles poderiam ser melhor aproveitados com esse trabalho de cultivo da biomassa, que é a proposta que nós trazemos para que a Alagoas lidere esse projeto de produção de biominerais e possa ter uma planta verde para a produção de fertilizantes no Brasil. E tem uma pergunta agora que relaciona muito a abrir os olhos de quem tem interesse na produção, né? Quem cultiva no dia a dia o sacrifício, o esforço. Uma tonelada de algas, você passa quanto tempo para produzir no mar? Uma tonelada de alga parece brincadeira, né? Mas é muito rápido. Um ciclo de cultivo, Regis, 1 hectare, permite você extrair do mar 120 toneladas de biomassa. 120 toneladas a cada 30 dias. Qual a cultura que é possível isso? Nenhuma cultura. Terra nenhuma. Nenhuma. Qualquer biomassa vegetal que você queira fazer comparação perde de 10 a 1. Né? Então, essas fazendas elas representam o presente e o futuro, né? Porque você vai desenvolver todo um processo aí de sustentabilidade e garantia da qualidade ambiental, né? E resultados econômicos. Resultados econômicos expressivos e principalmente a construção de um padrão de resiliência para as mudanças climáticas, porque essa biomassa de algas, parte dela vai ser utilizada para produção industrial, parte dela continua em sistema de cultivo para absorção de carbono atmosférico. E olha que aqui no nosso litoral sempre a alga é tida assim como algo inconveniente, que suja as praias, que acumulam na sua por conta das algas de arribação. Essa alga aí pode ser aproveitada? Assim, você tem aquele fenômeno da introdução de novas algas, como por exemplo a Capa ficus, que precisa de autorização. Isso já foi comprovado que não cria nenhum problema para o meio ambiente do nosso litoral. Regis, as algas de arribação, elas vão continuar existindo e vai ser um problema quando elas desaparecerem das praias. Isso será um sinal de que o nosso oceano está morto. Então, é importante que o processo de arribação ela continue, não pode parar, porque a alga, quando ela chega na praia, no formato de arribação, ela traz consigo, né, durante todo o percurso que ela percorre até chegar na praia, ela vem carreando vida, ela vem ali cumprindo o seu papel. Com o cultivo, você passa a ter uma mudança um pouco nesse padrão, porque você vai ter associações. Então, assim, boa parte do que é arribado vai encontrar um espaço para fixação. Então, ela vai se fixar também. Ela está na arribação, ela vai ali se incrustar nas algas que estão sendo cultivadas. Essas algas de arribação, elas podem ser aproveitadas
totalmente aproveitadas. Por quê? Porque ela serve tanto para a produção de fertilizantes quanto para a produção de Aquilo joga no lixão, junta com areia, Isso. serve até para outros objetivos Não nobres. É. É. As algas, não só aqui em Alagoas, mas no Nordeste inteiro, principalmente no Ceará, onde esse fenômeno ele é multiplicado por 1000 vezes com relação a Maceió, né? Você tem lugares no Ceará, Cumbuco, Jericoacoara, Camusim, que a quantidade de alga de arribação é tão grande, Regis, é tão grande que precisam meses para poder limpar a praia. E essa alga, infelizmente, o que é feito, né? Faz parte da cultura. Ela é vista como lixo, como produção de matéria orgânica fétida, porque junto com a alga vem ali os organismos incrustados. Esses organismos incrustados eles vão morrer, porque eles saíram do seu ambiente natural, que é o marinho, encostaram na praia, não tem mais a condição de fazer a sua manutenção de vida e vão morrer. São cadáveres que ficam ali insepultos na praia e fedem. Agora, você vê, há um trabalho do Instituto também, utilizando a alga já, inclusive, no continente, com a produção de camarão associado com outro tipo de alga, né? Há uma boa experiência na Paraíba. Na verdade, esse Nordeste vai o Nordeste bombar, né? Vai embombar. Aqui dentro do nosso trabalho, nós estamos propondo a construção de um projeto denominado Rota das Algas. A Rota das Algas seria, em toda a calha litorânea, o cultivo de biomassa de macroalgas e no interior, cultivo de microalga. Imagine você aqui na região do semiárido nordestino, que é muito vasto, onde você tem uma dificuldade de ter água doce. Quando você tem água de cacimba, é água oligossalina, água saloba, que é inservível para consumo humano e animal, mas pode ser utilizado para cultivo de biomassa, tanto de algas quanto de camarão e de peixes. Hoje esse trabalho já é feito em algumas regiões, só usando a água para o cultivo de camarão. Aqui em Alagoas já tem experiência nisso, né? Em Coitetonal, Arapiraca, exato. Exatamente. Na Paraíba, na calha do rio Paraíba, que era um rio morto, né? Hoje, quantos projetos de cultivo não são desenvolvidos para o cultivo de camarão? Então, isso é uma forma de você... A própria foz também de São Francisco, da própria, isso. Com a regularidade das águas, há uma penetração da água do oceano na calha do São Francisco, né? Isso. Então ali você tem já a produção de camarão, a utilização dessa água na produção de camarão. Quer dizer, você pode associar isso. Pode associar isso também, e aí você incrementa a renda, porque a biomassa de algas ela pode ser utilizada tanto para uso de alimentação humana como animal. No caso da animal, ela vai servir como complemento da ração, né, que o camarão recebe, que o peixe recebe. Tem um custo, né? Que tem um custo. Acho que é o maior custo no produtor, não é isso? E essa ração, se você for observar também, essa biomassa que será cultivada, vamos falar do sertanejo, né, que ele tem lá a sua criação de caprinos, de ovinos, que ele usa a palma como forragem, né, para a alimentação desse animal. A palma ela é importante, mas ela tem poucos nutrientes. Ele complementa os nutrientes exatamente com o cultivo dessa biomassa. Aí ele passa a ter a criação do caprino, do ovino, passa a ter a criação do camarão e da biomassa de alga, né? Inclusive é uma experiência, me parece, com gado leiteiro, no aumento da produtividade do leite com a utilização dos produtos da alga, né? Sim. Você tem a alga, nós temos desenvolvido um trabalho junto com o Centro de Energia Nuclear na Agricultura lá da USP, né, a UCENA, que trata exatamente desse estudo e dessa aplicação do uso da alga para aumentar a biomassa de produção de leite e de carne. E com uma vantagem, né? Qual é a vantagem? A vantagem é que
na medida em que o animal começa a ingerir a dieta, né, usando o núcleo de algas, você reduz em até 76% a emissão de metano pelo ruminante. E isso faz com que ele tenha um conforto, né? Ele tenha um padrão de quebra de alimentos de uma forma muito mais tranquila, ele absorve melhor o alimento que ele está ingerindo e ele vai produzir mais leite e mais carne. Esse trabalho a gente está desenvolvendo com a USP e com a Unesp em São Paulo, e aqui na Embrapa Gado de corte, né? Na Embrapa em Petrolina, esse trabalho foi feito com gado pé duro e com resultados expressivos, demonstrando a viabilidade da produção desses núcleos. Que é uma resposta, inclusive, para a bacia leiteira lagoana, em situações, inclusive, de seca. Quando o período de seca, os produtores, os criadores, eles correm para as usinas atrás do bagaço de cana, imagina. Sim. Né? Que é uma forma apenas de encher a barriga do animal, mas resposta alimentar, nutrientes, muito pouco. Muito pouco. Né? Então, essa possibilidade é uma forma de criar toda essa cadeia, tanto com a agricultura quanto com a pecuária. Sim. A alga poderá servir de um grande instrumento nesse sentido tudo. Quer dizer, é um espaço que está aí a ser conquistado. É um espaço a ser conquistado. Ele já é realidade, porque os estudos estão já concluídos e indicam exatamente esse potencial. Hoje nós já temos produtores que fazem a utilização desse sistema com resultados expressivos, e agora nós precisamos construir uma plataforma de cultivo que dê atendimento à demanda, que é muito grande, né? É uma oportunidade imensa quando você fala em nutrição de bovinos, de caprinos. Nós estamos falando de milhões de cabeças, né? Mas tem mais cabeça de gado do que de gente. Então, a quantidade de biomassa, né, que nós utilizamos para a produção desses núcleos é significativamente grande também, e vai dar oportunidade para construir uma boa base de negócios. As possibilidades estão todas postas. O trabalho do Instituto é promover, né, o conhecimento, divulgar as oportunidades que se apresentam e organizar a sociedade para que ela junta possa absorver e transformar isso em energia de negócios. Já há um sentimento, inclusive, do poder público, do Estado, em entender esse processo, o próprio governo federal, já há acessibilidade nisso? Já. O governo federal, em particular, tem uma aposta de que a biomassa de alga será o principal ativo da indústria da aquicultura. Então, assim, a cadeia de negócios da aquicultura, hoje o maior PIB é o PIB do camarão, mas brevemente o maior PIB será o PIB da biomassa de algas cultivada. Você fala muito da floresta, na questão do oxigênio, a alga produz muito mais, não é isso? Muito mais. 70% do oxigênio que nós respiramos provém dos oceanos. São as algas responsáveis por esse processo de produção de oxigênio e essa disponibilização desse ar tão nobre que nós utilizamos diariamente. É um mar de oportunidade que está aí pela frente, e é preciso pegar com as duas mãos para que se possa desenvolver todas essas atividades. O Instituto tem feito isso, né? Tem desbravado isso, tem acompanhado esse trabalho no sentido de que isso possa ser uma realidade bem próxima a setores que estão se associando a esse trabalho, inclusive nessa área da própria pesquisa, da medicina. Sim. Aqui é importante, Regis, fazer um recorte para colocar duas situações assim muito presentes, né? A primeira é que as parcerias que estão sendo construídas para o desenvolvimento de negócios vinculados à construção dessa plataforma de cultivo de biomassa de algas vem acontecendo de maneira extremamente facilitada pelos governos estaduais, municipais e principalmente pelo governo federal.
Em Alagoas, nós temos uma parceria com a Universidade Federal de Alagoas. Estamos construindo, dialogando com o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas para poder montar também uma parceria no sentido de juntos, né, olharmos para essa situação de cultivo, de bem-estar social e ambiental. Licenciamento, né, nessa área, na produção, né? Tem Havia uma resistência lá atrás, mas toda a pesquisa demonstrou exatamente o contrário, né? Exatamente. Existe uma perspectiva hoje de consolidar o trabalho que foi desenvolvido ao longo desses últimos 10 anos junto ao IBAMA para que haja uma nova portaria que permita a utilização do litoral da calha nordestina para o cultivo de biomassa. Esse trabalho já está feito e consolidado no Rio Grande do Norte. O próximo passo agora será Alagoas, Paraíba, Ceará, Piauí e Maranhão. E depois nós vamos fazer o mesmo trabalho para consolidar Sergipe, Pernambuco, a Bahia e a calha do Espírito Santo. Então é possível que em bem pouco tempo você tenha respostas, inclusive, da operacionalização disso no estado de Alagoas, no sentido de que essas diversas áreas sejam aproveitadas. Sim. Da Foz de Piaçaba-Sul a Maragogi. A Maragogi. A intenção é, dentro do mapeamento que nós fizemos, né, que nós chamamos de poligonais de cultivo, as poligonais de cultivo no estado de Alagoas permitirão a construção de uma plataforma de 350 mil hectares de área de cultivo, que vai permitir colocar Alagoas de maneira pioneira inserida na economia azul. Essa economia dos oceanos que, em 2030, a ONU prevê que os negócios derivados dessa economia atinjam 3,3 trilhões de dólares por ano. Ou seja, é muito dinheiro no qual Alagoas pode liderar importantes projetos de desenvolvimento para a indústria brasileira. Isso, para uma sociedade que precisa rapidamente trabalhar as oportunidades para a sua gente, né? É o desafio do momento. Se você tem aí em cada cidade desse litoral aí, jovens, homens, mulheres, precisam de oportunidade. E esse caminho, o caminho das águas é mais ou menos como a chance de sair dessa letargia que a gente vê nas cidades alagoanas, principalmente nessa parte onde não se tem oportunidade de trabalho. Algumas cidades têm se desenvolvido pelo turismo, mas com muito pouca oportunidade, né? Sim. Então, essa produção de algas será esse grande momento que se imagina, né? Para esse contingente de pessoas que ficam da imaginação, e aí vem o próprio histórico, né, de políticas públicas que foram apenas compensatórias. Isso. E a produção de algas pode ser diferente disso, né? Porque ela vai permitir que você seja sujeito, né? Conquiste a cidadania, isso é muito importante. Sem dúvida. A oportunidade que se apresenta com o cultivo de biomassa de algas é que os pescadores artesanais, os marisqueiros e marisqueiras, os cultivadores de ostra, né, terão a oportunidade de serem senhores dos seus destinos, porque eles terão a oportunidade de produzir biomassa que tem interesse econômico, comercial muito valioso, e essa biomassa ela vai poder garantir que essas famílias, né, que esses pescadores e as suas famílias possam ter incorporação de renda e não necessitem mais viver do auxílio do governo federal, seja seguro-defesa, seja Bolsa Família. Todos eles passaram a ser senhores dos seus destinos porque terão renda para poder garantir o sustento da sua família com dignidade. Outro aspecto é o que nós vamos conversar aqui com o Bruno Moreira também sobre esse campo da biologia e as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, que vocês estão
aí aprofundando com a universidade, né? Exatamente. O Bruno vai ter a oportunidade de falar bastante sobre essas questões e ele vai poder contribuir muito sobre essa questão do cultivo associado ao trabalho de organização social vinculada à produção de biomassa de algas. Bruno Moreira, biólogo, preocupado com esse campo. Nós temos condições de cultivar algas em abundância aqui em Alagoas, Bruno? Sim, o primeiro prazer estar aqui, Regis, no seu programa. E esse é um assunto que tem despertado bastante interesse e até a gente tem observado muitas publicações científicas acerca desse tema, né? A utilização das algas, dos oceanos, a exploração desse ambiente de forma sustentável. Não tirar dos oceanos, mas cultivar nos oceanos, né? Essa é a principal visão do biólogo nesse sentido. Como se aproveitar, né, toda dessa possibilidade, essa rica possibilidade, né? E você vem fazendo essa pesquisa, esse trabalho de pesquisa, e a intenção é que a gente desenvolva isso também no estado em termos de produção. Sim. As algas que são o verdadeiro pulmão do mundo, né? Boa parte do oxigênio atmosférico aí que nós temos disponível são produzidos pelas algas marinhas. E elas propiciam um ambiente, uma melhora na qualidade do ambiente na qual elas são cultivadas. Isso aumenta a biodiversidade. É um filtro, né? Um grande filtro. É um filtro. Ela atua como um filtro biológico mesmo. Uhum. Né? Aumenta a biodiversidade desde os pequenos micro-animais e plantas ali presentes a toda a cadeia alimentar. Então, essa proposta de cultivar algas, ela também apresenta um aspecto importante dentro da sociobiodiversidade, né? Que é um tema que tem se falado muito, que é a integração da comunidade tradicional aos saberes ambientais e sustentáveis. E nós, no Brasil, não temos essa cultura, né, de utilizar os oceanos como economia. Estima-se que a produção de algas, ela possa beneficiar diferentes aspectos dentro da sociedade, né, que vão desde a biodiversidade, né, a preservação daqueles animais que já estão em extinção, daquela flora também, porque durante algum tempo no Nordeste as algas marinhas nativas elas foram exploradas, elas não foram cultivadas, elas foram exploradas, tiradas do seu ambiente. Era como se fosse um incômodo, né? Na verdade... A visão era essa. Às vezes o incômodo e até mesmo para extrair produtos como água, certo? Já foi utilizado bastante tempo para a produção de água. E as algas ali, elas na sua composição, ela tem uma infinidade de ativos, né, que podem gerar produtos para agricultura, podem gerar produtos para a produção de biomateriais, biocosméticos, aspectos relacionados à produção de fármacos, enfim. Ali a gente tem uma diversidade de componentes e a gente, juntamente com as parcerias que estão sendo formadas, né, de pesquisa, tem se aprofundado com o intuito de caracterizar bem, né, esses componentes e mostrar aí, trazer para a sociedade suas aplicabilidades. E como é que foi? É interessante saber como você, no campo da biologia, se dedicou mais nesse ramo, né? Por que é que você imaginou que poderia ser esse o grande caminho dessa sustentabilidade que a gente imagina, buscando lá no campo social, esse cidadão que não tem essa cultura, que não tem essa informação, como forma de alavancar ele um outro momento, uma outra realidade para ele? É uma nova cultura, né? Então, ela tem... Então, um desafio. Houve um desafio. É um desafio. E eu tenho acompanhado esse projeto durante pouco mais de um ano já, mas é apaixonante. Então, esse lidar com as comunidades,
né? Esse prazer de ensinar, de mostrar o benefício. Então, tudo parte da educação básica, né? Então, os nossos mares, os nossos oceanos, eles estão poluídos. Então, o trabalho de educação, ele tem que partir da base, ele tem que partir da comunidade tradicional. Então, mas como é que você faz no pé do ouvido do pescador, do cidadão que está lá, para convencer ele que algas é uma coisa importante? Eu como a alga. Isso é uma boa ideia. Eu como a alga para representar que aquele organismo ele pode ser utilizado na alimentação. Eu posso Salada, né? uma salada, eu posso utilizar ele para produzir um fertilizante, né, agrícola. Essa reação, ele tem desconfiança? Tem desconfiança, tem Isso que é desconfiança. importante. Esse contato ele é essencial, né? Esse contato trazendo a própria universidade, a própria pesquisa, a ciência para o aspecto social, né? Então, alguns trabalhadores que já desenvolvem projeto com a gente, né, pescadores, ele diz: nossa, eu nunca pensei que eu trabalharia em algo que vai ser tão importante para o mundo, né? Então, a partir dessa conscientização, você já vê o deslumbre, né? Vê a satisfação porque vai gerar um aumento de renda. Isso vai melhorar a economia local, isso vai permitir que essa comunidade ela se fixe, ela não tenha que sair do seu habitat, né? Que possa se desenvolver um aspecto social, educacional, de saúde, econômico, e a gente pode, dentro de cada uma dessas comunidades, criar uma cadeia de pessoas e de formações, né? E difundir e agregar, né, essas informações pela comunidade, porque eu acho que o nosso papel como cientistas, pesquisadores, é trazer o resultado para sociedade, né, o resultado dele. Esse trabalho, essa pesquisa, começa agora, no primeiro momento, no cultivo e associando o trabalho na própria universidade, no próprio laboratório. Como é que está se dando aí? O que é que vocês estão elaborando? Qual a sua participação nesse processo todo da introdução de alga, desse movimento todo que está se criando? Primeiro a gente tem que trabalhar a questão da matéria-prima, que é a alga. Então, para não tirar ela do ambiente, aquelas nativas, a gente tem que cultivar essas algas, que são de interesse econômico, né? E aquelas outras espécies, elas vão crescer também associadas às macroalgas, que já têm um interesse comercial muito mais difundido em outros países. Você tem, inclusive, aqui, por exemplo, em Alagoas, já a Embrapa Alimentos, que deve ser parceira também nesse processo todo, até porque a alga é um caminho da gastronomia, vai ter um papel nisso aí também, né? Sim, certamente. E a alga, uma das características bem importantes da alga é no aspecto nutricional. Então, boa parte dos seus componentes são proteínas, elas têm todos os aminoácidos essenciais. Então, dentro das pesquisas que estão sendo realizadas, a gente está visando o aproveitamento dessa biomassa para a produção, para a nutrição animal, para a nutrição humana, para a nutrição de pets, né? Então, é trazer uma outra cultura também que vai reduzir os impactos das culturas terrestres. Exato. Né? Então, essa cultura oceânica... Essa concepção de matar, tem que derrubar a árvore para poder ter produção, você pode resolver isso com... A gente pode resolver com o mar, mas isso requer muito cuidado. Então, isso tem que ser feito de forma muito controlada, tem que ser acompanhada por uma equipe multiprofissional, como tem sido feito, né? A gente tem agregado instituições importantes do nosso Estado brasileiro para a gente criar essas rotas, né? A rota de cultivo, que é importante, a primeira rota. Se eu não tenho a matéria-prima, eu não tenho como... Não vai para lugar nenhum. Eu não tenho como trabalhar. Então, a gente tem no ProAlga difundido esse conhecimento pelas comunidades do litoral nordestino, tenho participado ativamente na implantação desses cultivos, da adequação das estruturas, porque cada ambiente é um ambiente, então
a gente tem que entender como essa alga vai se comportar nesses O ambientes. Instituto sempre coloca números aí expressivos. Essa é a vontade ou essa possibilidade existe mesmo? Você, como biólogo, imagina isso já pelo esse campo pesquisar? Essa possibilidade existe porque outros países já desenvolveram. Betinho não exagerou, não. Não, não exagerou, não. Essa possibilidade existe e a gente pode utilizar como espelho outros países que já têm isso muito bem desenvolvido, né? Que fazem essa produção. Então, países mesmos que utilizam espaços do território eh, da América do Sul e Central para cultivar algas para eles, né? Então, se eles estão em busca desse ambiente é porque nós temos um ambiente que tem uma boa qualidade para esse cultivo. A gente tem condições climáticas boas para o cultivo no Nordeste. Nós não temos muitas intempéries como temos, por exemplo, nas Filipinas, né? Então, nós temos condições climáticas que propiciam um desenvolvimento rápido, né, desses organismos. E a possibilidade daquilo que está se chamando muito aí de economia azul a ter uma resposta concreta para a sociedade, né? Isso. E aí estamos qualificando tudo isso com as pesquisas, Sim. né? Então, caminhando aos processos de implantação de cultivo, a gente está desenvolvendo as pesquisas para que a gente tenha E não é uma coisa aleatória, vocês estão demonstrando. isso, estamos demonstrando. Então, estamos trabalhando o desenvolvimento de produtos para agricultura, estamos trabalhando o desenvolvimento para a saúde única, desenvolvimento de cosméticos, de fármacos. Saúde é a participação da própria Sara também, né? O que é uma farmacêutica que está fazendo nesse processo das algas também, né? Vamos saber dela, né? Vamos saber da Sara. Então, Sara, o que é que uma farmacêutica está fazendo num projeto de alga? O que é que tem a ver com isso tudo? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? Inicialmente, é um prazer estar aqui. Muito obrigada mesmo, poder estar contextualizando, né, essa realidade da saúde, né, usando a farmácia nesse contexto do cultivo de algas e melhorias aí para a questão ambiental do mundo todo, né? Dentro desse contexto, falando um pouco da instituição que eu faço parte, né, que é o ICTV da Fiocruz, a gente está com uma abordagem de um termo chamado saúde única, que envolve exatamente a questão do ambiente, do animal e o ecossistema ambiental. Então, esses três eixos, né, estão interligados e, nesse contexto, a questão sustentável do ambiente vai estar proporcionando bem-estar para os animais e, no contexto, também para a saúde humana, como um tripé ali de benefícios como um todo para o meio ambiente e a população, tanto humana quanto animal. Você está trabalhando muito essa área da pesquisa em que envolve comprovação de fatores que vão beneficiar tanto no campo da medicina e proporcionar oportunidades e facilidades de diagnósticos, enfim. Como é que essa pesquisa vai se dar e que isso vocês estão já obtendo resultados bem concretos? Dentro desse universo das algas, né, que a gente pode considerar esse termo pela grandeza de ativos, bioativos e componentes de interesse para a saúde, né, direcionando para a questão da saúde, temos um grupo, né, de componentes que tem esse papel como um reagente biológico dentro das algas. Então, uma das vertentes que a gente tem desenvolvido são isolamentos de compostos ativos para utilização em diagnóstico, como um exemplo. Diagnóstico de algumas doenças, marcações celulares. E, além disso, também pode ser usado para questão terapêutica mesmo, né? Já que dentro desse universo das algas, a gente tem bioativos com diferentes atividades biológicas, antioxidantes, né? Antitumorais, antimicrobianos, antifúngicos. Então, dentro desse leque de informações de uma vasta biodiversidade ali, a gente está trabalhando nesse
nessa identificação desses componentes ativos e direcionando para benefícios para a saúde, seja farmacêutico ou próprio diagnóstico, métodos para diagnóstico de doenças de interesse. E aqui a gente vê a importância da Fiocruz nisso tudo, né? Se observa muito agora, recentemente com a pandemia, a Fiocruz tomou um vulto muito grande nesse sentido, né? Até pelo que aconteceu nesse processo todo da pandemia, da própria utilização da vacina. Mas a gente não se dá conta, de repente, de ver que a Fiocruz está cuidando de buscar pesquisa no próprio mar para resolver questões de identificação das próprias células, dessas marcações. Esse é o resultado, nesse momento, um deles da pesquisa que vocês estão desenvolvendo aí e estão trabalhando com diversos setores da ciência no país. A Universidade de Alagoas, a Federal, também está ajudando nisso? Exatamente, né? Esse projeto, vamos dizer assim, esse trabalho que a gente tem desenvolvido, está desenvolvendo, ele conta com essa cooperação entre o Instituto ProAlga Brasil, né? O próprio ICTB, que é o Instituto de Biomodelos da Fiocruz, e a Universidade Federal do Alagoas. Então, nós estamos esses dias aqui intensamente, né, desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo produtos, e mais atualmente né, vamos dizer, de ontem que a gente está com resultados promissores dessas marcações celulares para aplicação em método diagnóstico, diferentes tipos de aplicação para diagnóstico dentro da área da medicina. O que vai dar um salto nisso, ajudar aí a questão da saúde humana, né? Da saúde humana e também animal, né? Uma vez que esse ciclo, né, da saúde única, da saúde humana, animal e a saúde do ecossistema, junto com a sustentabilidade, estão ali amarrados e precisa um sustentar o outro. E é nesse contexto que a gente está trabalhando e arduamente aí desenvolvendo esses produtos de interesse para a saúde de todos, né? Hoje, quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho aí da pesquisa? Pesquisadores mesmo, nós somos 4, né? Nós temos 2 professores da UFAL, né? A professora Tatiane, que ela é da Química, e o professor Tiziano da Farmácia. E temos eu e o Bruno, que estamos nessa etapa aí, dessa semana de intensivão aqui, desenvolvendo, fazendo pesquisa aqui na UFAL, aqui em Maceió, esses dias, né? Que bom, Sara. Muito obrigado pela sua participação e que a alga tome corpo e alma dos alagoanos nessa produção e seja um sinal para melhores dias de todos nós. Obrigado. Isso aí, muito obrigada.